E agora, para fechar a última fatia na tela, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Cuidado, gente. Mais uma vez eu reforço a ideia de que o adiantamento de numerário não é a regra da despesa, é a exceção. É apenas para aquelas que não se subordinam ao processo normal de aplicação. O que seria esse processo normal de aplicação? Empenho a despesa. Depois de empenhar, acontece o fato gerador, né? Para que ocorra o quê? Desse fato gerador, temos a liquidação. Depois da liquidação, vem o pagamento. No caso do adiantamento de numerário, eu empenho, liquido e pago, transferindo o valor para o favorecido, para o suprido. A partir daí é que o fato gerador vai acontecer quando esse agente suprido aplicar os recursos. Então, o adiantamento numerário não é para qualquer tipo de despesa, não é para qualquer situação, somente aquelas despesas que não se subordinam ao processo normal de aplicação. E geralmente as bancas fazem o quê? Cobram. Quais são os casos que justificam a concessão do adiantamento de numerário? Não é qualquer caso, somente aqueles definidos em lei. Então vocês vão ter que decorar, vão ter que levar para a prova os casos que autorizam a concessão do adiantamento de numerário, que justificam essa concessão. E vamos encontrar onde? Onde as situações? Vamos ver na tela? Casos que justificam o adiantamento. Artigo 45 do Decreto 93.872/86. Inciso 1. Para atender despesas eventuais, inclusive em viagem, e com serviços especiais que exijam pronto pagamento em espécie. Então vamos aqui separar. Para atender despesas eventuais, aquelas despesas esporádicas que não acontecem regularmente. Inclusive em viagem. O exemplo que eu dei da viagem, né? Para poder colocar, olha, o combustível. Com serviços especiais, pagamento de uma taxa, de um órgão que só exige o numerário, que só aceita o numerário. Qualquer situação desta, elencada no inciso 1 do artigo 45 do decreto, olha só, tem por trás a exigência do pronto pagamento em espécie. Então, eu só posso realizar em numerário. Ou eu tenho numerário, ou não realizarei essas despesas. Então, no caso do suprido, quando ele começa aqui, gente, aqui temos o servidor. Quando ele vai solicitar, ele vai enquadrar em uma das situações que veremos aí. No caso, o inciso 1, para que haja a solicitação e para que o ordenador da despesa analise e autorize ou não. Então, as bancas poderão colocar um desses pontos, cobrando na sua provinha se ele está atendendo ou não a legislação em vigor que justifica a concessão do adiantamento de numerário. 2. Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento. Caráter sigiloso. Aí você já começa a pensar em quem? Polícia Federal. Aí digamos que agentes da Polícia Federal vão realizar uma campana aí para ficar esperando, para ficar de olho, numa operação de combate à corrupção. Então, logicamente, que esses agentes eles vão passar 2, 3 dias no campo e terão que ter numerário. Já pensaram? Ele no campo aí, vão almoçar. Aí vamos lá almoçar, chega lá no restaurante, olha, vamos empenhar, aí tem no empenho, despesas referentes à operação combate à corrupção. Você fornece o almoço, depois a gente liquida, depois a gente paga. Então essa operação, que era sigilosa, não será mais. Então nesse caso, o agente da Polícia Federal vai ter que ter o numerário para que ele não possa apresentar, dedurar lá a sua própria operação. Então, quem utiliza bastante essa modalidade, quem justifica bastante através do inciso 2,
é a Polícia Federal, são os órgãos de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, que utilizam bastante esse inciso 2. Então, mais um caso que justifica a concessão do adiantamento de numerário. Voltem à tela. Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento. E, inciso 3, para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas, aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em portaria do ministro da Fazenda. O que seriam aí essas despesas de pequeno vulto? São despesas de pequena monta, despesas miúdas. Digamos que temos uma unidade de um órgão bem afastada da sede e de vez em quando essa unidade passa por situações que são as seguintes: quebrou a fechadura da porta, queimou uma luz, temos que pagar lá um valor para que um servidor pegue uma condução alternativa e vá ao fórum levar uma documentação. Então são despesas miúdas que exigem o pronto pagamento em espécie, que não dá para empenhar, não dá para liquidar. Então o que poderá ocorrer? Um dos servidores daquele setor, daquela seção, vai receber o adiantamento de numerário e ele vai justificar dizendo, olha, aqui, gente, aqui eu quero receber para despesas de pequeno vulto, despesas miúdas. E o ordenador vai analisar, vai verificar se realmente há essa necessidade e vai conceder. Quando esse servidor, que agora é o suprido, for prestar contas, ele não vai colocar em nenhuma das suas documentações, nota fiscal, digamos, uma nota fiscal com o valor de R$3.000. Isso aí não é pequeno vulto. Ele vai colocar despesas miúdas, despesas pequenas, para pegar um táxi, para consertar, digamos, o pneu da bicicleta lá do boy que vai até o fórum de bicicleta. Então são despesas pequenas. Então depois de receber, depois de aplicar, o servidor vai montar um processo e vai mostrar que realmente ele utilizou para despesas de pequeno vulto. Isso pode ser concedido? Pode sim. Uma das 3 situações que a legislação admite, que justifica a concessão do adiantamento de numerário. Voltem. De novo, para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em portaria do ministro da Fazenda. Então aqui eu passei para vocês os casos que justificam a concessão do adiantamento. Mas indo de encontro a esses casos, agora veremos aqueles que vão restringir, aqueles que vão impedir a concessão do adiantamento de numerário. Então já comecem a pensar, gente, na possibilidade, isso acontece, de a banca cobrar casos que justificam, casos que restringem a concessão do adiantamento de numerário. Vamos então aos casos. Ainda artigo 45 do Decreto 93.872/86, das restrições ao suprido. Não se considerará suprimento de fundos. Não se considerará. Letra A responsável por 2 suprimentos. O que temos aí? Cada servidor, vou colocar aqui, ó. Cada servidor poderá ter 2 adiantamentos ao mesmo tempo. AD é a sigla para adiantamento, hein? Então, cada servidor poderá ter até 2 adiantamentos. Ele pode receber o terceiro? Pode. Mas para que ele receba aqui, ó, o terceiro, ele terá que ter prestado contas de um dos 2, para ficar com 2 em aberto, no seu nome. Então, ele não poderá receber o terceiro até ter prestado contas de um dos 2 adiantamentos que ele já recebeu. Então, esse é o limite para o recebimento de adiantamento de numerário. Até 2 por servidor. Não se considerará suprimento de fundos. Letra B. A servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir,
salvo quando não houver na repartição outro servidor. E aí? Gente, digamos que em uma repartição tenhamos 3 servidores e vários estagiários, vários cedidos. E 2 dos 3 servidores entraram de férias, ficando apenas um. Esse servidor que ficou, ele é o responsável pela guarda ou pela utilização do material que será adquirido através de adiantamento. O que a regra diz? A regra diz, olha, não pode. A regra geral diz, não pode esse servidor receber o adiantamento. Por que não? Porque ele vai guardar o material, porque ele vai utilizar esse material a ser adquirido. Essa é a regra geral. Mas aqui tem um tal de salvo. Salvo quando não houver na repartição outro servidor. E é o que está acontecendo, gente. Essa parte final aqui, ó, para lembrar, eu sempre digo assim, só tem tu, vai tu mesmo. Então, muito cuidado. Se a banca colocar na questão, em nenhuma hipótese, um servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, poderá receber um adiantamento de numerário. E aí? E aí que essa questão estará errada, pois temos a regra do só tem tu, vai tu mesmo, salvo quando não houver na repartição outro servidor. Agora, se a banca colocar assim, o adiantamento de numerário não poderá ser concedido a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir. Ponto. E agora, essa questão está certa ou errada? Essa questão estará correta. Você só vai invalidar se a banca colocar em nenhuma hipótese ou não havendo nenhuma exceção. Então, muito cuidado com essa regra da linha B, ok? Tem mais. Ainda não se considerará adiantamento de numerário a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação. Gente, quando o ordenador da despesa, ele autoriza a concessão do adiantamento, aqui ó, nessa autorização, nesse momento, ele já vai estabelecer, o prazo para aplicação, que é o gasto. 2, o prazo para a prestação de contas, que começará a contar a partir do prazo final da aplicação. E o que a legislação está colocando aí como impeditivo? A responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, esse prazo aqui de prestação de contas, não tenha prestado conta de sua aplicação. Então, se o ordenador da despesa concedeu um prazo para aplicação, aplique. Depois, comece a observar o prazo que esse OD concedeu para prestação de contas. Esgotado esse prazo e o suprido não prestou contas, ele estará impedido de receber mais o adiantamento de numerário, enquanto não regularizar a sua situação. Mais uma. A servidor declarado em alcance. Aqui, gente, o que significa esse alcance? Quando o servidor recebe o adiantamento, ele tem prazo para aplicar e prazo para prestar contas, já falei. Quando ele recebe o adiantamento, ele solicitou respaldado em uma daquelas situações que justificam a concessão. E o OD vai conceder exatamente para aquilo. Imagine que um servidor, ele recebeu adiantamento para uma determinada despesa, mas não utilizou naquela despesa específica.
Então, o ordenador da despesa, ao receber o processo de prestação de contas, ele vai verificar, a sua equipe vai verificar. Opa, peraí, você solicitou para material de consumo. Tudo bem, eu concedi. Mas aqui você colocou uma nota fiscal de bebida alcoólica. Não pode. Tudo bem que é para beber, para consumir, mas não é o caso da concessão. Então, o que você deve fazer? O OD vai exigir que ele, o suprido, restitua o valor. Devolva o numerário. Se ele não devolver, o OD vai determinar a apuração da responsabilidade. E, logicamente, que vai ser fácil apurar a responsabilidade daquele suprido. Então, ele, depois de ter a sua responsabilidade apurada, ele será declarado em alcance, porque houve um erro, houve uma ilegalidade e ele não sanou. Ele não devolveu o numerário e, estando ele em alcance, não poderá mais receber o adiantamento de numerário. Ou digamos que ele recebeu, aplicou corretamente, não prestou contas, foi cobrado a ele disse que não iria prestar, não iria devolver o numerário, apuraram a responsabilidade e ele foi declarado também em alcance. Estando em alcance, não esqueçam, o servidor não poderá receber o adiantamento de numerário. Então aqui, gente, foram os casos que o decreto 93.872/86 restringiu para a concessão do adiantamento. Mas eu vou sair um pouco do decreto e vou para uma instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, que trouxe uma situação que já caiu. Qual é? Vamos ver. Instrução normativa número 10/01 da Secretaria do Tesouro Nacional. Olha qual é? A servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo. A servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo. Ou seja, um servidor, ele foi aberto um PAD, um processo administrativo disciplinar. Então, após a abertura, não é o julgamento não, hein? Não é a conclusão. Só por conta da abertura do PAD, do processo administrativo disciplinar, esse servidor não poderá receber adiantamento de numerário. Só quando houver apuração da responsabilidade, só quando ele foi isentado daquilo que foi acusado. Mas responder um procedimento administrativo, já não poderá mais receber adiantamento de numerário. Então, ficou bem claro que a concessão vai depender da situação enquadrada, aquela da legislação, e também da autorização pelo ordenador da despesa. Mas, Wilson, será que o adiantamento ele poderá ser concedido assim para realizar gastos diferentes? Pode. Digamos que um servidor ele vai adquirir, através de adiantamento, combustível, é um tipo de gasto, e também serviço de terceiros, é outro tipo de gasto. Ele pode receber em único adiantamento, já que são dotações diferentes. Ou ele terá que ter um adiantamento para combustível ou um adiantamento para serviços. Nesse caso, respeitando-se o limite, que veremos ainda, o ordenador da despesa vai conceder um único adiantamento, especificando o valor para combustível e especificando o valor para os serviços de terceiros. Então, cuidado em relação à aplicação, em relação à concessão, quando estivermos diante de várias NDs. Por que cuidado? Vamos ver. Quando for para conceder um adiantamento de numerário para várias NDs. Os valores de um suprimento de fundos entregues ao suprido poderão relacionar-se a mais de uma natureza de despesa. Agora, gente, desde que precedidos dos empenhos nas dotações respectivas, respeitados os valores de cada natureza. Vamos marcar aqui. Desde que precedidos dos empenhos nas dotações respectivas, respeitados os valores de cada natureza. Então, digamos que um servidor ele vai solicitar um adiantamento de numerário para adquirir combustível e também para adquirir material de consumo.
nessa situação aqui. Para material de consumo, ele solicitou 3.000. Para combustíveis, 1.000. O adiantamento de numerário será concedido. Só que eu vou empenhar 3.000 utilizando a dotação específica para material de consumo. E vou realizar outro empenho para combustível, utilizando também essa dotação específica para combustível. O que não pode é misturar. Vou conceder um adiantamento, tudo utilizando somente a dotação que tenha a maior predominância do gasto. Digamos, vou conceder um adiantamento empenhando 4.000 para material de consumo e vou dividir lá na despesa consumo e combustível. Isso pode? Não pode. Se tivéssemos aí 3 NDs, seriam 3 empenhos no único adiantamento de numerário. Você jamais poderá validar a questão caso ela venha afirmar que a concessão será naquela dotação que tenha a maior predominância do gasto. Para cada dotação, teremos sempre um empenho específico, ok? Agora vamos à aplicação. Já falei que quem vai conceder o prazo de aplicação é o ordenador da despesa. Mas agora vem o seguinte, que prazo é esse? Qual o limite que o OD vai conceder para o suprido aplicar? Então vamos agora à aplicação. A aplicação é gastar, não é? O prazo máximo para aplicação do suprimento de fundos será de até 90 dias, a contar do ato de concessão do suprimento de fundos, e não ultrapassará o término do exercício financeiro. Então, prazo máximo para aplicação. Vou marcar aqui, aplicação de até 90 dias. De até, pode ser 80 dias, pode ser um dia só, dependendo da despesa, pode ser 90 dias. Então, aplicação até 90 dias. Gente, mais uma vez, eu reforço o seguinte, cada ente da federação vai regular as suas regras, né, de acordo com as particularidades do sistema de controle interno. Aqui são regras federais. No seu estado, no seu município, esse prazo poderá ser menor. Vai depender lá do seu Código de Administração Financeira do estado ou do município. Então, a aplicação é o gasto, é gastar. Aí o OD concedeu o adiantamento e disse, olha, você deverá aplicar de tanto a tanto, isso em até 90 dias. E o suprido vai aplicar, vai gastar. Mas no ato da concessão, o ordenador da despesa também vai informar, você tem até X dias, não ultrapassando 90, para aplicar. E também terá até X dias para prestação de contas. Então, não confundam a aplicação com a prestação de contas. Vamos ver. Prestação de contas. Para a prestação de contas do suprimento de fundos, o prazo é de até, olha só, gente, de até 30 dias, contado a partir do término do prazo de aplicação. Também vou marcar isso aqui, contado a partir do término do prazo de aplicação. Isto é, dispõe de até 90 dias para aplicar e mais 30 dias para prestar contas, totalizando assim até 120 dias. Então, na esfera federal, temos até 120 dias. Quando houver a montagem desse processo de prestação de contas, o que vai acontecer? Então, você tem aqui o suprido. O suprido monta lá o seu processo. Aqui, processo de prestação de contas. Aí ele vai colecionar alguns documentos, tipo, o primeiro, a solicitação, com a devida autorização do OD. Os documentos, também que serão colocados aqui, os documentos. Se for o caso, a guia de depósito do valor restituído. E se tivermos despesas que não temos
documentos comprobatórios, tipo um táxi, o pagamento lá de um borracheiro, você vai, o suprido vai relacionar essas despesas que não tem um documento fiscal. Então, monta-se o processo de prestação de contas para que o setor competente possa dar baixa da concessão do adiantamento de numerário. Mas cuidado, quem vai conceder, todos nós já sabemos, é o ordenador da despesa. Então, na realidade, ele vai acompanhar essa prestação de contas até o final, pois é de sua corresponsabilidade. Isso está no Decreto-Lei 200/67, precisamente em seu artigo 84. Quando se verificar que determinada conta não foi prestada ou que ocorreu desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, as autoridades administrativas, sob pena de corresponsabilidade e sem embargo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar imediatas providências. Opa! Vamos marcar? Deverão tomar imediatas providências para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas. Gente, quando o adiantamento é concedido, quem vai aplicar é o suprido. Mas essa despesa não é uma despesa particular do suprido, é uma despesa do órgão que empenhou, que concedeu o adiantamento. E à frente desse órgão está o ordenador da despesa. Ele será responsável também. É uma despesa que vai compor o seu processo, estou falando do OD, o seu processo de prestação de contas, junto ao tribunal. Se ele, o OD, detectou alguma irregularidade que resultou em prejuízo para a Fazenda Pública, desfalque, a conta não foi prestada, o recurso desviado ou qualquer outra, ele deverá imediatamente comunicar ao Tribunal de Contas e instaurar o processo de responsabilização. Se não fizer isso, pena de corresponsabilidade. Então, ou ele faz isso, ele também vai responder pelo desfalque, pelo desvio, pelo prejuízo causado à administração pública. Então, não esqueçam, o ordenador da despesa, ele será corresponsável. Ele também vai responder. O que vai, digamos, tirar o dele da reta é o quê? Ele comunicar ao Tribunal de Contas e apurar a responsabilidade. Se ele ficar caladinho diante de tal irregularidade, ele também responderá. Então, não é só conceder o adiantamento e pronto, já estou livre. Agora, problema lá do suprido. Eu, OD, autorizei, já defini um prazo para aplicação, até 90 dias. Já defini um prazo para prestação de contas, até 30 dias. O cara lá não prestou contas, ou desviou recursos, ou aplicou indevidamente. Se eu, ordenador da despesa, não tomar uma atitude, mandar determinar, apurar a responsabilidade e comunicar imediatamente ao Tribunal de Contas, eu também vou responder. O suprido vai responder e eu também irei responder. Por que informar imediatamente ao Tribunal de Contas? Gente, o setor que concede o suprimento de fundos, que contabiliza, que organiza o processo de prestação de contas, que verifica, que cobra, ele é visitado sempre inicialmente pela auditoria, pelo Tribunal de Contas. Então o tribunal vai anotar, opa, ali tem um processo lá que está meio tenebroso. E quando houver a inspeção, a fiscalização, o TC vai imediatamente nesse setor para verificar quais foram as medidas tomadas, se o numerário foi devolvido, se o OD ele realmente apurou a responsabilidade daquele que deu causa, ok? Bem, falando nesse setor, ele quem vai contabilizar.
e eu vou destacar para vocês daqui a pouquinho como essa contabilização acontece, ok? Até já!